Olá pessoal, vamos continuar com o nosso curso. Nessa aula, vamos fazer aqui a lista de gastos, tá? Eu pretendo fazer aqui um menu em cima e listar alguma coisa. Provavelmente eu vou fazer nessa aula somente o menu por enquanto, dividindo por meses aí, tá bom? Vamos então partir para o código, já está aberto aqui o componente do lista gastos. E como é que vai funcionar? Eu vou dividir os nossos gastos aqui com base no Created, dividir ele por meses, de um jeito que a visualização vai ficar bem legal. Eu vou colocar os meses aqui em cima e conforme a gente for criando, ele vai adicionando os meses aqui e quando a gente clicar em algum mês, ele vai carregar os gastos daquele mês, beleza? Então, como é que vai funcionar isso? Aqui no componente, eu vou colocar uma div, vou colocar uma classe chamada de Months Navigation. Aqui dentro eu vou colocar uma outra div, eu vou colocar uma classe chamada de monthLink, tá? E por enquanto eu vou colocar aqui 3 meses, tá? Janeiro, 4 meses. E aqui embaixo eu vou estilizar ele, tá? Então vamos colocar com o CSS, colocar um scoped, aqui months navigation, tá? Primeiramente vamos colocar um display flex, tá bom? Vamos ver como é que vai estar ficando isso aqui na tela. Deixa eu recarregar para poder a gente visualizar a alteração de CSS, tá bom? Olha só, os meses listados. Vou colocar aqui o tamanho vai ser de 100%, tá? Vamos colocar um background color de filter dark. E aí a gente já está vendo aqui a nossa navegação superior. Porém, ele está com as margens, eu quero que ele fique colado aqui em cima, tá? Vamos fazer assim, margem left de -15, beleza? E aqui no widget a gente coloca um calc de 100% mais 15 pixels, que é o padding que a gente tem do container fluid, tá? Vamos ver? E olha aí. Aliás, aqui não é 15, aqui é 30, né? Que ele tem o da esquerda e o da direita. Então vai dar 30. Agora, é para ele ficar até o final, não tá ficando. Vamos ver. Eu acabei mudando a propriedade aqui, não sei porquê. Width 100%. Beleza. Agora, eu preciso colocar uma divisão aqui nesses meses, né? Que ele tá tudo colado em cima do outro aqui. Eu preciso dividir eles para ele ficar de um jeito... A visualização ficar de um jeito melhor. Para isso, vamos vir aqui no monthLink, tá? Colocar um padding de 15 pixels, tá bom? Isso aqui já vai dar um espaçamento legal, olha aí, beleza? Porém, isso aqui vão ser links que a gente vai clicar, não vão ser links, mas vão ser como botões, então a gente vai clicar em algum deles e ele vai alternar o conteúdo aqui da nossa página, tá bom? Então, para isso, eu vou colocar aqui um cursor pointer para ele se parecer com o link, né? Quando a gente passar o mouse em cima, ele parecer com um botão. Além disso, eu vou colocar um hover nele, tá? Para que quando a gente passe o mouse em cima, ele fique com uma cor diferente, com um destaque, né? Beleza, vamos ver isso. Olha aí. E vou colocar uma transição para ficar um pouco mais suave. Tá legal? Olha aí, já está de um jeito bem agradável. Porém, eu vou fazer o seguinte aqui. Aqui a gente tem os meses, e embaixo dos meses eu vou colocar um valor. Então, olha só, para a gente visualizar como é que vai ficar isso aqui. Tudo estático por enquanto, tá bom? Então, janeiro, fevereiro, março e abril. Isso aqui vai virar o seguinte, 01 de 2019, consecutivamente, né, 02, 03 e 04. Isso aqui vai representar os meses, tá bom? Então, olha aí, vai ficar assim. Porém, eu vou colocar eles dentro de... Opa! Colocar eles aqui dentro. Vamos selecionar todos aqui e colocar eles dentro de um span, tá bom? Dentro de um span não, dentro do div, porque a div ela tem um display block automaticamente. Eu quero que ela fique com um display block aqui. Eu achei o editor não fez aqui parado. Então, aqui vai ter os meses dentro dessa div. Por que eu fiz isso? Porque aqui embaixo a gente vai ter uma outra div. Deixa eu pegar, selecionei tudo aqui, dar um copiar, duplicar a linha e vou colocar aqui embaixo o total. Então, vou colocar aqui um valor simbólico, R$ 92,21, tá bom? E aqui eu vou colocar uma classe chamada value label, tá bom? Aqui em cima a gente pode colocar também
uma classe monthLabel, só para ilustrar, mas eu acho que a gente não vai utilizar ela. Então, olha só, aqui no monthLink, a gente vai atacar essas duas classes aí, tá? Então, eu vou colocar aqui o valueLabel, na verdade, só uma classe, né, que vai ser atacada aqui, que é o valueLabel. Colocar uma cor escura nela aqui, tá bom? E uma fonte size de 8 pontos. Com isso, a gente já tem aqui mais ou menos como é que vai funcionar. Porém, ele não está alinhado ao centro. Para fazer isso é muito simples, né? Text Center, text Align Center. Olha aí. Ficou tudo alinhado ao centro normalmente. Bom, e para navegação, acredito que já está pronto, né? Agora a gente precisa fazer com que o conteúdo aqui dentro seja carregado dinamicamente. Para fazer isso, eu acho que não vai dar tempo de fazer nessa aula, mas a gente pode começar a fazer isso agora. Tá bom? Então, vamos começar fazendo o seguinte. Created, aqui no hook de Created, eu vou criar um método chamado getData. Vamos criar ele aqui embaixo, rapidamente. Esse getData vai simplesmente buscar os dados que estão lá no Firebase, tá bom? Então, a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Beleza? Peguei aqui a referência do banco com o ID do usuário, ou seja, os dados que ele inseriu. E quando esse dado chegar aqui para mim, eu vou fazer alguma coisa. Beleza? Eu coloquei isso aqui dentro da variável expense, porém ela não existe. Vamos fazer isso agora. Beleza? Então, olha só. O componente foi criado, eu chamei o método getData, o getData buscou lá no Firebase as informações. Quando essas informações existirem, eu vou jogar dentro dessa variável values, e da variável values eu extraio somente os valores que é um objeto. Eu pego e faço isso aqui para transformar ele em um array, tá bom? Vamos ver se isso aqui tudo funcionou. Vamos inspecionar e ver se, através do View DevTools, o expense foi preenchido com a informação que eu quero, tá? Ele está aqui com os 4 itens lá do banco, tá bom? Tá Anonymous Component, como sempre eu esqueço de colocar o name aqui. Vamos colocar rapidamente. Beleza? Salvei. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso separar cada mês, cada valor desse aqui. Opa, lista gastos. Cada valor desse aqui é um respectivo mês. Ou seja, esse valor aqui, esse created, esse timestamp que está aqui, ele precisa ser. Eu preciso detectar qual é o mês que se refere a esse cara aqui e separar os meses conforme o que a gente tem. Vamos exemplificar isso aqui, porque talvez tenha ficado um pouco confuso. Vou pegar esse cara aqui, tá bom? Esse valor que está aqui dentro. Copiei ele. Vou vir aqui no console, colocar um new date e vou jogar ele aqui dentro, tá bom? Olha só, esse valor corresponde ao mês de janeiro, da data 12 de 2019, tá bom? Então, o que eu quero fazer? Eu quero que todas as datas que estejam no mês de janeiro sejam agrupadas em uma nova propriedade aqui dentro do componente. E para fazer isso, eu vou utilizar uma computed property, tá bom? Então, vamos declarar aqui uma propriedade computada chamada groupedMonths, meses agrupados, né? Beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, primeiramente, se thisExpenses.length, ou seja, se existe, eu vou fazer alguma coisa, se não existe, eu retorno um array vazio, tá bom? Para fazer esse agrupamento, eu vou precisar de uma biblioteca chamada Lodash, tá bom? De um método específico do Lodash. Eu posso fazer de duas maneiras, eu posso instalar o Lodash no projeto, tá bom? Ou eu posso simplesmente instalar esse método que eu quero. E eu vou fazer exatamente isso. Eu vou instalar somente o método que eu preciso. Beleza? Então vamos fazer isso juntos, tá? Vou vir aqui no site do Lodash, tá bom? Olha só, essa aqui é a biblioteca que eu preciso. Vamos acessar a parte de documentação. Pesquisar aqui o método que eu preciso, que é o GroupBy, tá bom? E a gente tem ele aqui. Se eu vier aqui e clicar em npm package, eu vou diretamente para o pacote do npm que eu instalo somente o GroupBy, tá bom? Então, para fazer isso, olha só, vamos aqui, clicamos lá, abrir aqui o terminal, instalei com o save, tá bom? Vamos esperar ele fazer a instalação. Beleza, instalou, podemos fechar aqui o terminal, vou voltar aqui, e para usar ele, olha só, muito simples, né? npm, opa, aqui é para instalar. Para usar ele é só a gente chamar lodash.groupby, tá bom? Então vamos importar ele aqui em cima, import groupby from lodash.groupby e já podemos usar ele normalmente, tá bom?
Então vamos continuar com o nosso código aqui, const months. Eu acho que eu esqueci de fazer uma coisa, deixa eu ver. Ah não, eu coloquei os saves, então ignora. Eu achei que eu não tinha colocado o save para poder ele salvar aqui no nosso package.json, mas eu coloquei. Então, olha só, const months vai ser igual a group by, tá bom? Ou seja, eu vou agrupar por alguma coisa. Aqui o primeiro parâmetro é alguma collection, algum objeto, e aqui eu recebo uma função de callback, tá bom? Então, eu posso chamar isso aqui de qualquer coisa, eu vou importar aqui também o moment, tá bom? Que é aquela biblioteca que é para a gente trabalhar com datas. Moment from. Então, eu vou colocar ele aqui, moment, tá bom? E o que eu quero do moment? Eu vou passar aqui o created add, que é o campo de data que a gente tem lá. Passei aqui o nosso objeto, e aqui ele vai ser como um map que a gente fez lá aqui, né? E aqui eu passo o created add, tá bom? Só que aí eu vou fazer o seguinte, vou formatar essa data que eu passei aqui para ele com um mês e o ano, mês/ano, tá bom? Então, se eu fizer isso aqui, se eu der um return no months e inspecionar ele aqui, posso fechar esse cara aqui. Vamos esperar ele fazer o hot load aqui. Se eu vier aqui inspecionar, olha aí, temos os 4 objetos aqui. Opa, acho que deu um probleminha. Veio indefinido aqui, vamos ver o que eu fiz de errado. Assim, eu preciso retornar isso aqui, senão ele vai dar indefinido. Então, olha só. A gente tem aqui os meses agrupados. E olha só que legal. Eu tenho aqui no mês 1 um item, que é um array, tá bom? Que é o array do item que eu tenho lá no mês 1. No mês 2 eu tenho 2 itens. E no mês 3 eu tenho um item. Então ele fez exatamente aquilo que eu queria. Eu separei por cada mês os itens, os gastos que eu tenho para aquele mês, beleza? Eu posso melhorar isso aqui, eu posso deixar ele sem esse return aqui, eu posso fazer só pra gente colocar um parênteses e jogar o valor que eu quero aqui dentro, que ele vai dar na mesma, tá bom? Então, olha só, a gente tem aquilo mesmo que eu queria. E agora eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui um object keys no months, tá bom? Para ele pegar as chaves, ou seja, esses 3 itens aqui, um do 2, um de 2009, 2 e 3, os meses, né? E vou usar aquele mesmo método sort, para poder ordenar os meses, né? Porque, por enquanto, a gente está vendo aqui ele no mês 1, 2 e 3. Porém, se eu vier aqui, e deixa eu só fazer uma colinha aqui, porque eu não sei timestamp anterior. Então, se eu vier aqui, ó, colocar um date, colocar uma data lá do ano passado, por exemplo, 2018, mês 12 de 2 e o dia 12. Colocar um get time, olha só. Agora eu vou pegar esse aqui e colocar aqui no último, tá bom? Colocar ele aqui, salvei. Olha só o que vai acontecer. Acho que não atualizou ainda, vamos ver. O que aconteceu? Deixa eu chamar de novo aqui o getData para ver. Olha só. Agora sim atualizou. Eu tenho aqui os meses, tá bom? Porém, ó, 12 de 2018, que é antes de cada um desse aqui, tá lá embaixo. Então eu preciso ordenar o array para que os meses anteriores venham primeiro do que os meses atuais, né? Então para fazer isso eu vou utilizar o método sort, que você já conhece. Então eu vou passar aqui 2 parâmetros, A e B para a função de callback, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, se moment, para poder eu declarar alguma propriedade do moment, eu preciso passar o valor dela aqui. Então, eu vou passar aqui o A, tá bom? Eu preciso passar o que esse A significa. Se eu passar somente um dia, mês e ano, aliás, um ano, mês e dia, né, que é o formato americano, ano, mês e dia, ele vai entender. Porém, o formato que a gente está passando aqui é o mês e ano com um barra no meio, então ele não vai entender. O segundo parâmetro, então, a gente precisa passar o que é isso que eu estou dizendo aqui para ele. Então, esse segundo parâmetro vai ser exatamente o mês e o ano, tá bom? E aí eu vou utilizar um método do moment, que é isBefore, tá bom? Então, se antes de, a mesma coisa. Agora, o B, né, no caso, mês e ano, aí eu retorno -1. Se não, eu retorno mais 1. Ou seja, se isso aqui for verdadeiro, eu vou colocar ele um valor antes. Se for falso, eu coloco ele um valor depois, tá bom? Então, somente para eu ir ordenando o array conforme o ano, tá bom? Porém, isso aqui pode dar chabu, porque a gente tem uma outra coisa a levar em consideração aqui ainda, que é a hora.
Dependendo do momento que você criou lá, ele pode gerar uma hora diferente, na hora de ordenar ele vai ficar errado. Então é importante a gente também pegar a hora aqui e passar como um valor estático mesmo, 0,1. Então eu coloco aqui a hora também, que é exatamente o mesmo pattern que eu estou passando. Eu inclusive posso colocar isso aqui dentro de uma variável chamada pattern para ficar melhor, né? Beleza. Agora o array está ordenado. Se eu colocar um retorno aqui nesse object.keys, vocês vão ver que agora o mês do ano passado vai estar no lugar certo. Então, olha só, ele está errado aqui ainda. Deixa eu ver o que eu fiz. Eu esqueci de passar aqui dentro do before, que isso aqui também é um objeto do moment, tá? Então, por isso que está dando aquele problema lá. Então, porque a gente precisa comparar um objeto do moment com outro. Por isso que ele deu esse problema. Então, agora, o mês do ano de 2018, que é dezembro, está antes dos meses de 2019, beleza? Então, agora eu só preciso retornar o restante do objeto para poder a gente conseguir fazer o loop dele aqui em cima, tá bom? Para isso, eu vou colocar aqui um retorno, mesma coisa, object.keys, passa aqui os meses, tá bom? Agora eu vou dar um map nele aqui, passando o mês. Vou retornar, porém aqui eu preciso colocar a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, vou colocar um objeto significando que eu vou retornar alguma coisa, e eu vou retornar um objeto aqui. O primeiro item desse objeto é o mês, obviamente. O segundo objeto vai ser o conteúdo desse mês, tá bom? Para isso eu passo os meses anteriores, os meses aqui, e o mês que eu quero o conteúdo. E o total, que é para a gente colocar ele aqui embaixo, tá bom? Para fazer esse total é a mesma coisa que a gente já tinha feito lá nas aulas passadas, tá bom? Beleza? Salvei. Vamos voltar aqui e ver o que ele fez. E agora a gente tem aqui o conteúdo listado bonitinho, tá bom? Porém, ele não ordenou no ano. Eu preciso colocar ele na variável. É porque eu fiz errado aqui. Então, pessoal, aconteceu que o erro era porque eu preciso colocar aqui esse valor que eu estou definindo aqui, que eu estou sorteando, que eu estou reordenando o array, eu preciso colocar ele em uma nova variável. Então, eu vou chamar de sorted months, tá? E nessa variável eu coloco ela aqui no map, tá bom? E com isso, o nosso problema deve ser solucionado. Vamos ver. Agora a gente tem aqui o mês 12 de 2018 no lugar certo, tá? E o 3 de 2009 lá no finalzinho, como deve estar. Beleza? Para finalizar, então, vamos somente fazer um loop para poder mostrar esses meses aqui na navegação, tá bom? Então, para isso, eu vou apagar tudo isso aqui, tá legal? E aqui dentro, eu vou transformar isso aqui em um v-for, tá bom? Rapidamente. Aí aqui dentro eu passo o mês que eu quero, que é o month.month, e aqui o valor, beleza? E ali a gente já tem os meses separados. Porém, eu preciso colocar ele naquela diretiva, né, para ficar com o cifrão e parecendo um formato monetário mesmo. Vamos colocar aqui o vmonth_format e passar aqui dentro. Beleza, salvei. E agora está funcionando aqui bonitinho. Beleza? Então, nas próximas aulas, vamos popular aqui o conteúdo de cada index desse aqui, de cada mês desse aqui, com os gastos que houveram no mês, beleza? Então, até a próxima e tchau, tchau.